Bom, esse ano nós fizemos um pouco diferente, que nós começamos já na segunda-feira, no próprio estúdio do Diante do Trono, a programação para os LEDs, para os telões. Tinha o desafio de superar o que foi feito lá em Recife. Em Recife foi feito com tapadeiras, luz com LED, trocando cor, fazendo uma coisa mais simples, cenográfica. Sabe, a gente partiu para uma tecnologia agora, com tubos de LED, com um LED de alta definição no fundo e uma ribalta de LED de baixa definição embaixo. E juntando tudo nessas imagens no Catalyst, teve essa sensação de que estava uma imagem única para tudo e fazendo uma fusão com a luz. Tiveram 2 dias de programação, 2 dias de 10 horas de programação no estúdio aqui do próprio Diante do Trono. A gente alocou todo o equipamento lá e fez toda essa gravação, essa parte de gravação num programa chamado EasyWig, que é um programa de 3D que permite ouvir a música e gravar tudo lá e que otimiza tempo aqui na montagem, né? Os outros TVs a gente fazia isso, só que às vezes era uma coisa que talvez não tinha uma programação tão elaborada quanto foi este. Quando a gente integrou todas as partes, todo mundo participou, todo mundo colaborou, todo mundo ouviu as músicas muito antes, ouviu o ensaio geral. Baseado no que a música diz, no que a música fala, a gente tentou trazer um significado para essas imagens, mesmo quando fossem abstratas, mas que elas tivessem alguma coisa assim relacionada. A gente está com um grupo bem maior do que normalmente, do que nos últimos anos, que foi aí a mixagem do CTM-DT com o Diante do Trono. Então, quer dizer, essa renovação é muito legal, que ela renova um pouco a música e dá aquela misturada, assim, entra a meninada no meio do Diante do Trono. E assim, cheio de releituras de outros projetos passados. Tá muito interessante. Trabalhamos com 3 arranjadores, que é o Vinícius Bruno, o Jarley Brandão e Giovannini Júnior. Esses 3 arranjadores, por quê? Para que a gente pudesse ter uma variedade, para que não houvesse um projeto todo igual do começo ao fim. E essa ideia de ter esses jovens e 3 arranjadores, justamente para que a gente pudesse ter esse jogo do Diante do Trono com alguma coisa, elementos novos de cada um deles. Eu mantive todos os arranjos vocais e orquestração para que pudéssemos ter aquela linguagem do Diante do Trono, que você ouve a música do Diante do Trono, em 1 minuto, 2 minutos, você sabe, esse é o Diante do Trono. E as composições da Ana, que são marca do Diante do Trono desde o primeiro. Te agradeço, estou aqui para louvar. Desta vez estamos em BH. Isso fala muito ao nosso coração sobre voltar ao início, voltar à essência, voltar à visão. A visão inicial de Deus nunca muda. Nós é que mudamos, Deus nunca muda. E Ele quer que a gente retorne, Ele quer que a gente tenha mesmo um novo começo, um recomeço daqui de BH para cumprir a visão que lá no início Ele nos confiou. Diante do Trono, uma história que começou 12 anos atrás em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo começou com a gravação de um CD que visava levantar recursos para o Projeto Índia, de recuperação de meninas vítimas de prostituição naquele país. O grupo foi montado, o repertório preparado e deu-se início à história de um dos ministérios de louvor mais influentes do Brasil.
alcance do trabalho ultrapassou as portas da Igreja Batista da Lagoinha e a cada ano foi conquistando mais adoradores pelo Brasil e pelo mundo. Somente nas gravações do Diante do Trono estiveram presentes cerca de 5,5 milhões de pessoas de todas as partes do país. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Quero me apaixonar por ti outra vez, quero me entregar a ti mais e mais, Senhor. A esperança renasce e a certeza de que perto está. Ainda existe uma cruz pra você carregar. Não se deixe enganar. Por amor de ti, ó Brasil, não me calarei, nem me aquietarei. Príncipe da paz, reina sobre nós. Renova em mim a canção do amor por ti, Jesus. Com a missão de levar o nome de Deus através de suas canções, o ministério dirigiu-se também ao público infantil, lançando CDs e DVDs com a mensagem de que as crianças também podem ter uma vida com Deus. De grupo, o Diante do Trono se tornou em selo e lançou as carreiras solo de integrantes do ministério, como Nívia Soares e André Valadão. E os jovens do CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, não poderiam ficar de fora. Já são 2 CDs lançados somente com os alunos da escola criada pelo grupo. A geração que vive pelo teu amor. E foi com esta trajetória que o Diante do Trono retornou a Belo Horizonte para a gravação do 12º CD e DVD Tua Visão. Gravar esse CD, esse DVD está sendo muito emocionante pra gente, porque são 12 anos de caminhada juntos, 12 anos como amigos, como irmãos em Cristo, e são muitas lembranças. Eu sei que muitas imagens, muitos momentos marcantes têm passado na minha mente, no meu coração, enquanto a gente ensaia, enquanto a gente canta cada canção. 12 é um número muito bonito para nós cristãos, porque foram 12 as tribos de Israel que originaram o povo de Israel, a nação pela qual o Senhor Deus trouxe o Messias, o Salvador do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Foram 12 os discípulos que o Senhor Jesus escolheu para caminhar junto dele durante os anos em que ele andou aqui na terra fazendo o seu ministério, cumprindo a sua missão. E 12 também é o número das portas da Nova Jerusalém, a cidade onde nós vamos morar no céu. 12 é um número que fala muito ao nosso coração, é um número que traz um sentido assim de autoridade, um sentido pleno de governo. E com certeza, eu sei que Deus tem uns propósitos proféticos, os mistérios de Deus nesta gravação, nesse tempo que a gente está vivendo. É com certeza o fechamento de um tempo, o início de um novo tempo. Mas venceu e a muitos recebeu como herança. Digno é o Cordeiro. Em 1º de agosto de 2009, a Praça da Estação, no centro da cidade, foi tomada por dezenas de milhares de pessoas que, depois de 8 anos de gravações em outros estados do Brasil, puderam receber de perto as ministrações e, junto ao grupo, adorar ao Senhor. Quando nós começamos a buscar de Deus a orientação sobre onde seria a gravação
do CD e do DVD deste ano de 2009, nós recebemos no coração um desejo muito grande de ir a Manaus. E começamos a lutar, a batalhar para tentar fazer a gravação ali e todas as portas se fecharam. Foi um pouco frustrante, mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é soberano e que Ele tem um propósito em tudo. Eu posso perceber hoje que Deus estava chamando a nossa atenção para Manaus, porque Ele tem um plano para que todo o Brasil, para que a igreja brasileira perceba os sinais de Deus naquele lugar para a nossa nação e para o mundo. Foi então que nós resolvemos fazer uma expedição missionária para o interior do Amazonas. Uma equipe do Diante do Trono, da Igreja da Lagoinha, se uniu com outros irmãos de outras igrejas aqui de BH. Também nos unimos a uma agência missionária, Asas do Socorro, que já trabalha ali na região amazônica. E essa equipe, com voluntários da área médica, odontológica, fisioterapeutas, pessoas que também foram ali para estar com as crianças, levar o evangelho de diversas maneiras, essa equipe foi e experimentou pessoalmente o que é servir as pessoas mais simples do nosso povo, o que é ser representante do Senhor Jesus, levar o amor de Deus, a palavra do evangelho aonde ainda não chegou, na nossa própria língua, dentro da nossa própria terra. E eu sei que o Senhor permitiu todo esse reboliço, ia ser em Manaus, não vai ser mais em Manaus, para que a gente, como nação brasileira, seja despertado para esse lado do nosso Brasil que precisa tanto ser alcançado. São mais de 35 mil comunidades ribeirinhas em todo o Amazonas e mais de 17 mil dessas comunidades não têm um testemunho do Evangelho. Você vai assistir agora um breve documentário, porque a versão completa você verá depois, numa próxima edição. Eu espero que você seja encorajado e o propósito de Deus com tudo isso se cumpra, que nós possamos nos unir e levar o Evangelho a todos os lugares do nosso Brasil e também aos confins da terra. Águas abundantes, dias ensolarados, fauna e flora ricas em diversidade. Esta é a Amazônia, um dos tesouros do planeta Terra. Mas apesar da exuberância de suas paisagens, o povo que vive aqui é marcado pela escassez. Jacarezinho é uma das mais de 30 mil comunidades ribeirinhas da região amazônica. Foi fundada há 15 anos, mas para os seus moradores, o tempo parece não ter passado. Olha, Jacarezinho tem sentido falta de, bem dizer, todas as coisas, né? Que a gente luta para conseguir com o prefeito e ninguém consegue, né? A gente vai atrás de uma coisa, organizar uma coisa e ninguém consegue. A gente deseja ter um grupo de alvenaria aqui para as crianças estudar grande e ninguém nunca conseguiu, né? E nós precisamos de muita coisa. Nós precisamos aqui de uma energia boa que ninguém tem. Nós precisamos aqui do ensino médio que nós estamos lutando e ninguém conseguiu ainda, né? E nós temos 25 alunos esperando esse ensino médio, está com base de 3 anos esperando esse pessoal parado. E não tem. Durante uma viagem de pesquisa, a equipe da Asas de Socorro conheceu o local. Há 45 anos no Brasil, a missão tem como objetivo facilitar a entrada em regiões de difícil acesso através de avião e barco. Era a comunidade do tem e não tem, eu brinquei com eles. Porque eles tinham fiação, mas o gerador estava quebrado, não tinham luz. Tinham um poço, mas em virtude de não ter a luz, o gerador, eles bebiam água do rio. Eles tinham um posto de saúde, mas estava abandonado. Há vários anos não vai uma equipe de saúde ali. São esquecidos, lembrados apenas de 4 em 4 anos. As crianças que elas não têm oportunidade de ter acesso às brincadeiras, ao lúdico, não é? Ao material diverso que nas cidades os nossos filhos têm. Falta estrutura, falta saúde, falta educação.
Mas as necessidades deste povo são ainda maiores. A principal carência é espiritual. A maioria das crianças aqui de Jacarezinho nunca tinham ouvido falar sobre o amor de Jesus. Elas, inclusive, algumas não conheciam o nome Jesus, e isso me impressionou demais. Algumas nunca tinham ouvido falar da Bíblia, não conheciam a Bíblia. Algumas não sabiam o que é amor, elas não sabiam o significado da palavra amor. Então a gente percebe essa carência emocional das crianças. O que a gente vê aqui é que falta afetividade. Aqui tem 50 pessoas mais ou menos morando nesse local, mas um raio de 30 a 60 minutos de barco aqui, talvez umas 400 pessoas. Eles estão sedentos, eles estão abertos. Tem milhares de comunidades nessa situação, né? São 17 mil não alcançadas como essa, e muitas delas devem estar sedentas. Em junho de 2009, uma equipe formada por profissionais de Belo Horizonte esteve em Jacarezinho. Com o apoio da missão Asas de Socorro, médicos, dentistas, enfermeiros, educadores e pastores passaram 4 dias na comunidade. Foram feitos 181 procedimentos odontológicos e 211 pessoas receberam atendimento médico. Além de promover a clínica, o grupo se envolveu com a comunidade através de aconselhamento, aulas e palestras. E foi muito interessante ver a dificuldade com que as crianças têm de manusear uma escova de dente, de saber escovar, de limpar, de receber uma pasta de dente e achar que é uma coisa de outro mundo, porque parecia que elas não tinham tanto contato com isso. E a gente via como que eles são carentes, não só do cuidado físico, da restauração, mas do amor. E o mais importante que eu tiro dessa experiência toda é que vale a pena se dispor nas mãos de Deus. Que com o pouco que nós temos, não só com a nossa profissão, como odontologia ou os médicos, mas aquilo que a gente sabe fazer. As frentes de atuação são diversas, né? Mas acima de tudo, aquilo que a pessoa tem nas mãos e coloca à disposição, né, do Senhor, eu tenho convicção que é muito útil e pode produzir frutos assim eternos aqui. Quando nós tratamos com indivíduos, uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Se uma dessas pessoas redescobrirem o sentido da vida, encontrarem realmente Deus, todo o trabalho vale a pena. Mesmo que nenhuma se encontre, ainda assim vale a pena, porque elas tiveram contato. E este contato será o primeiro de muitos. Um dos propósitos da viagem era conhecer o local para incluí-lo nos destinos dos projetos práticos do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. A gente vai fazer da Amazônia um campo de prática do CTMDT. Então, a primeira equipe sobe já para Jacarezinho em fevereiro. Estamos já construindo as casas, já cortando a madeira, tirando a madeira da mata para secar tudo até o final do ano, e em janeiro construímos as nossas casas. E agora em novembro, ainda de 2009, vamos fazer outra clínica daquelas. E aí vamos com a equipe de médicos de novo, mandamos mais acima do Rio Negro. A ideia então é descobrir outra comunidade no modelo de Jacarezinho, também não alcançada, com pouca presença de evangélicos, já para enviar uma segunda equipe. Começa um novo tempo para Jacarezinho, mas o trabalho está longe de acabar. 17 mil comunidades ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. A vida passa tão rápido e por isso a gente não pode desperdiçar um instante que seja. Todos nós mesmos, não é para alguns, é para todos. Todos devemos seguir adiante. Mais dia, menos dia, nós vamos perceber que não existe outra razão por causa da qual vivermos, senão Ele mesmo, o Senhor Deus, e a missão dele, que é trazer salvação para as pessoas. E essas só podem ser salvas se ouvirem o Evangelho.